Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias opções de roupeiros prontos que você pode comprar aí na sua casa. E fica comigo até o final, que no final eu vou mostrar alguns que não são legais pra você ter aí na sua casa também. Vamos lá? Bom, gente, quem vê os meus vídeos aqui no canal vê que eu falo muito sobre móveis planejados e móveis sob medida, e pode dar a impressão para algumas pessoas que para ter uma casa bonita a gente tem que investir nesse tipo de móvel. Eu acabo falando bastante sobre isso porque é a forma que eu trabalho, eu tenho mais conhecimento nessa área. Mas hoje eu vim te mostrar que se você quer ter um quarto legal aí na sua casa, existem algumas opções de roupeiros prontos que você pode comprar que são mais em conta do que mandar fazer. E essa pode ser uma ótima solução para quem quer dar uma economizada e não quer investir em móveis sob medida. Hoje em dia o mercado está se fortalecendo, a gente está vendo que muitas empresas estão trabalhando com móveis de qualidade e a gente não precisa necessariamente mandar fazer um roupeiro sob medida, a gente consegue ter ótimas soluções com móveis prontos, certo? Então eu vou te mostrar algumas opções. Vamos lá, eu tô com meu celularzinho aqui e aí eu vou falando e vou deixar a imagem aqui do lado para vocês irem acompanhando também. Essa primeira opção que eu peguei aqui é um móvel que é um roupeiro de solteiro, ele é um móvel com duas portas, ele tem uma medida bem bacana, ele mede 79 de largura, 52 de profundidade e 1,80 de altura, então ele tem uma medida legal. Ele é um móvel em MDP com aquela pintura PU brilhosa, então ele tem um leve brilhozinho e a parte de cima ali é um tom mais madeirado. Ele só tem cabide e a profundidade dele não é muito grande, certo? O puxador em alumínio, ele é mais resistente, então se você tá procurando um móvel para um quarto de solteiro, eu acho que esse aqui é bem interessante. Eu só fiquei em dúvida com relação à parte interna, aí vai da questão de cada um, né? Porque como ele só tem um cabide, talvez fique um pouco complicado ali a questão de uso, certo? Então talvez não seja muito funcional no dia a dia, vai depender realmente aí do que você usa. Se você costuma usar mais roupas em cabide, aí talvez seja mais interessante, né? Se você costuma usar roupas dobradas, talvez não seja tão legal. Mas eu gostei, achei esse guarda-roupa bem bonito, ele tem um acabamento legal também, tem ali uma pegada de design, né? Com essa porta mais moldura, que lembra uma porta provençal. Temos vídeo aqui no canal sobre cozinhas provençais que tem várias dicas. E eu acho que pode ficar bem bacana aí pra composição de um quarto de solteiro, um quarto de criança, né? Eu achei interessante essa primeira opção. Me diz aqui nos comentários o que você achou dele. A segunda opção que eu trouxe aqui pra vocês é um guarda-roupa de duas portas de correr. Ele, embora seja com duas portas, eu achei ele um tamanho meio pequeno, certo? Então eu acredito que seria mais usual pra quem mora sozinho, ou para quem é solteiro, ou para um quarto de solteiro, né? São duas portas de correr também em pintura PU, então também é branquinho. Esses móveis branquinhos, eles são legais que são mais neutros, então é mais fácil da gente combinar com o restante do quarto, certo? E tem ali um puxador também mais delicadinho, eu gostei da estética dele. Agora, um cuidado que a gente tem que ter com porta de correr, gente, é com relação ao trilho. Geralmente esses móveis mais populares, eles não têm assim, ferragens de tanta qualidade, certo? Então o trilho ele pode ser mais comunzinho, ele não vai ser um trilho de alumínio, não vai ser um trilho mais reforçado como um móvel sob medida, ok? Porque a proposta aqui é outra, né? A proposta aqui é ser mais em conta. Então esse trilho ele pode vir a te dar um pouquinho de trabalho ali com relação às portas, a porta de correr ela pode ser um pouco mais, digamos assim, mais frágil. Então para um quarto de criança a gente já fica meio com o pé atrás, porque a criança já não tem tanto cuidado que a gente tem, certo? Ela vai abrir com mais rispidez ali, então talvez eu fico meio assim com relação a esse roupeiro para um quarto de criança. Outro detalhe aqui é a parte interna, apesar dele ter uma distribuição legal, que ele traz cabide e prateleira, percebo como a altura da prateleira, né, talvez, isso normalmente vai ser por conta de economia, né, por conta do material ficar mais em conta. Olha como a distância entre as prateleiras são bem altas, então ali você vai acabar não utilizando tanto, porque você vai ter que fazer uma pilha de roupa muito alta, e aí não vai ser tão confortável.
Então essa opção aqui, tipo, usaria, mas com ressalvas. Talvez eu usaria ele um quarto de apoio, um quarto de visita, certo? Que a gente pode, não tem necessidade de tanta funcionalidade do roupeiro. Essa outra opção aqui também peguei porque para um quarto de criança eu achei muito fofinho. Ele é um guarda-roupa de 4 portas, ele tem um puxador ali bem delicado, bem bonitinho. É aquele modelinho mais tradicional, que a gente não vai ter muita pegada estética dele, certo? Gostei da distribuição dele porque ele traz ali 2 cabides e traz as gavetas também, que é importante a gente ter num espaço de roupeiro, certo? Percebo que os anteriores ali não tinham gaveta, então isso é um pouquinho complicado na hora de a gente guardar as nossas roupas. Deixa eu ver a informação aqui sobre o tamanho dele. Ele mede 1,90 m de altura, que é uma altura boa para um guarda-roupa pronto, certo? Levando em consideração que o pé direito das casas normalmente são 2,60 m, 2,50 m, então 1,90 m é um tamanho bom. 103 de largura e a profundidade de 47. A profundidade, eu vou falar pra vocês que ela não é o ideal. Por quê, gente? O ideal para um roupeiro, a gente utiliza para cabides no mínimo 55 de profundidade. Por quê? Menos do que isso, o teu cabide ele vai ficar meio geladinho. Como é um roupeiro de criança, tem aí essa facilidade da questão de a gente poder usar um cabide menor. Então, até que a profundidade tá ok. Mas se for um guarda-roupa de casal, essa profundidade seria muito pequena. Agora vamos com mais uma opção aqui de porta de correr. Olhando assim, batendo um olho rápido, eu vejo que ela é uma opção melhor do que aquela anterior. Por quê? Porque ela parece ser um pouco mais resistente, certo? Lembrando que aqui o material é MDP. Normalmente esses roupeiros eles usam MDP e MDF. O MDP, eu tenho acho que um vídeo aqui no canal que eu falo a diferença de cada um deles. Esse aqui, o que me incomodou um pouco foi a questão desse cabide ser inteiro. Então eu acho que com o tempo ele vai pesar ali, né, por não ser uma qualidade tão boa. Então teria que ter uma travessa no meio desse roupeiro para ele dar uma segurada. A parte interna eu achei legal, tem 2 gavetas, tem ali também um vão mais altinho, né. A medida dele também é uma medida bacana, ele tem 2 metros de altura, 45 de profundidade, 1,14 de largura. Novamente, a profundidade não é o ideal, provavelmente o seu cabide vai ficar com o braço meio tortinho ali, as suas blusas vão ficar com o braço meio torto, né? Não é o ideal esse tipo de profundidade para o teu roupeiro. Mas, né, como são móveis prontos, a gente não consegue fugir muito disso. E lembrando que o roupeiro com porta de correr, o trilho também pega mais um espacinho interno, então provavelmente ali desses 45 centímetros de profundidade, tu vai ter uns 37 de profundidade, então eu acho bem pequeno, certo? Essa outra opção aqui é uma opção mais clássica também, 2 portas de giro, que são aquelas portas mais tradicionais. Eu não encontrei informação a respeito do puxador, mas eu achei o puxador bem bonito. Achei uma cor diferente também pra gente fugir daquele branquinho mais tradicional que lembra mais lojas populares, certo? Então ele tá um tom de cinza, que é um tom que está sendo bastante usado aí nos móveis, né? Distribuição achei muito interessante, porque ele trabalha com prateleiras, trabalha com cabide, trabalha com gavetas. É bem interessante essa distribuição. Gostei também que eles colocaram aqui informações com relação ao peso de cada prateleira, né? Quanto cada prateleira vai aguentar, então a gente já vê que é um móvel que ele tem um cuidado um pouco maior, um cuidado estético um pouco maior. Achei as medidas dele bem legal também, apesar de ter 47 de profundidade, como eu falei, vai te incomodar um pouquinho no cabide, mas achei as medidas dele bem interessantes. E achei a distribuição legal, a cor bonita, a gente vê que já tem um cuidado um pouco a mais ali, um cuidado estético um pouco a mais, certo? Se eu não me engano, ele também tem outras opções de cores, mas eu achei esse cinza bem bacana, bem interessante, porque é aquela cor coringa, né, que combina com tudo. Essa outra opção aqui, quis trazer uma opção com portas de correr de vidro, porque muita gente gosta, né, da porta de espelho no quarto, o espelho dá aquela ampliada. Eu gosto bastante, me incomoda um pouco esses frisos ali no espelho, mas eu acredito que seja por questão de distribuição de peso, pro espelho não ficar tão pesado ali inteiro, eles colocam ali em partes, certo? Vai ser um pouquinho chatinho pra você se visualizar, mas é porque eu sou chata mesmo, né? Talvez outra pessoa não se incomode com isso. Novamente, cuidar com relação ao trilho, né? Esses roupeiros, se você puder ver eles pessoalmente, principalmente porque a porta
de vidro, ela pesa mais, então tem que cuidar com relação ao trilho. As medidas desse aqui estão bem legal, gente, perceba que ele tem 55 de profundidade, então assim, ó, é uma profundidade show pra quem usa cabide. 1,31 de largura, também é uma largura legal, e quase 2 metros de altura. Distribuição interna também achei bem interessante, né? Temos 2 gavetinhas, cabides e prateleiras. Novamente essas prateleiras ali incomodam um pouco a questão, porque essas prateleiras normalmente elas são de 15 milímetros, então se você colocar muito peso ela vai dar uma arcada, certo? Como ela tem um espaçamento muito alto entre elas, a chance da gente colocar mais pilhas de roupa é maior, colocar mais peso é maior. Mas esse aqui eu achei uma boa opção, certo? Eu gostei bastante dele, achei que super usaria num projeto, acho que ele tá um modelinho bem bacana, que ficaria bonito em qualquer quarto, principalmente num quarto de casal. Outra opção que eu trouxe aqui, lembra aquele primeiro lá inicial que eu trouxe com porta-moldura? Esse já trabalhando mais para um quarto de casal. Embora eu não goste muito dessas gavetas do lado de fora, eu acho que esteticamente não fica bonito, ele lembra um guarda-roupa mais antigo, certo? Mas aqui eu gostei da combinação geral do conjunto. Eu achei que ele bem bonito, bem interessante. Eles são 6 portas, a gente tem ele na opção no branco e no cinza, que tá um cinza bem bacana também, uma cor bem bacana. Os puxadores mais delicadinhos ali, né, então a gente tem uma pegada mais delicada. Tem essa porta que lembra um provençal, que vai ficar legal um quarto aí mais clássico, mais voltado para um quarto de casal que tem essa pegada mais clássica. A distribuição dele tá muito bacana, porque a gente tem aqui 4 gavetas, a gente tem cabide, tem calceiro, tem maleiro, tem cabide para longo, achei assim, ó, bem bacana. É claro que daí o custo, né, vai se elevando, né, vocês vão vendo que... Eu vou deixar aqui os valores também do ladinho. Vocês vão vendo que com os valores que eu tô deixando aqui do ladinho, conforme eles vão melhorando, o custo vai elevando também, certo? Isso é fato, mas eu achei bem interessante. As corrediças também, que é uma coisa que normalmente a gente não tem informação nos roupeiros. Quando a gente não tem informação, normalmente elas são corrediças mais tradicionais, né? Aquela corrediça mais baratinha, que é a corrediça branca. Aqui, por exemplo, a gente tem uma corrediça telescópica, que já é uma corrediça que é um pouco mais refinada, digamos assim. Os puxadores também são puxadores que não são de plástico, também a gente vê que tem uma qualidade um pouco maior, certo? Tem um vídeo aqui no canal também sobre corrediças, vou deixar linkadinho pra vocês assistirem, pra vocês entenderem um pouquinho a diferença entre cada uma delas. Então a gente vê que é um roupeiro que ele já tem um cuidado estético maior, né? Que a empresa já se preocupa, já tem uma preocupação estética maior. Eu achei bem bonito. Antes de contar os roupeiros que eu não escolheria pra colocar em um projeto do quarto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo. E se tá gostando desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer outras opções pra vocês. De repente a gente pode falar de sala, podemos falar de outros ambientes aí da casa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os roupeiros que eu não escolheria de jeito nenhum, não usaria em projeto, não usaria aqui em casa de nenhuma forma. Bom, primeiramente vamos começar com esse aqui. Primeiro que a cor dele é muito feia, então quando você for escolher um móvel pronto, toma cuidado com relação à madeira que você vai colocar no seu projeto, né? Porque esse tom de madeira, ele é muito feio, vocês percebam que os veios ali muito marcados, não fica legal. O roupeiro, ele ocupa uma grande parte do teu quarto, certo? Então se você colocar uma cor feia, a chance do teu quarto não ficar legal é muito grande. Segunda coisa que me incomoda bastante são esses puxadores, que tem um puxador assim, daí tem outro puxador assim, daí tem, assim, esteticamente não é nada bonito. E a parte funcional dele, né, não é muito funcional também, porque vocês percebam aquela questão que eu falei da profundidade. Aqui ele é tão pouco profundo que o cabide é feito de frente, né, então você vai colocar o cabide ali de frente e isso, a visualização não vai ficar legal, não é prático no teu dia a dia, então por esses motivos eu não escolheria esse roupeiro aqui de jeito nenhum. Outra opção que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, esse outro aqui também que, gente, novamente um madeirado feio. O puxador é um puxador de plástico, que não é um puxador de qualidade. O design dele é feio, essa combinação de duas cores ali, isso não se usa mais. Não é bacana, não gostei. Essa gaveta ali, que ela tem uma pega ali, tipo, meio que imitando um cava, não é bacana.
Também tem pouca profundidade. Esse pezinho ali é um pezinho de plástico, então ele não vai ter uma durabilidade tão boa, porque ele vai acabar pesando ali no teu espaço. Então eu acho que, assim, por esse valor você consegue encontrar, já mostrei aqui pra vocês, que a gente consegue encontrar outras opções mais bacanas, mais interessantes. Então assim, ó, vale a pena você investir um pouquinho mais, juntar um pouquinho mais de grana e não comprar esse roupeiro feio aqui. Esse aqui eu particularmente eu achei belíssimo, porém o preço dele é um pouco salgado, tá? Então olha só como ele também já tem uma pegada mais estética, né? Ele já traz ali um madeirado que é mais bonito, que é um madeirado que tá mais em alta. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre tom de madeira para usar no seu projeto. Então esse tom, que é um tom mais de louro frejó, ele tá bem alto, ele já tem uma pegada ali, um ripadinho, já tem uma pegada estética mais interessante, a parte interna tá legal. Então por que que tu botou aqui nos que não escolheria, Camila? Se tá tudo lindo no roupeiro. Porque eu acho que esse valor, quando eu fiz o vídeo, ele tava custando 4.407. Agora ele até tá em promoção no site que eu peguei. Mas eu acho que com esse valor você já consegue, a partir daí, partir para um móvel sob medida, com um marceneiro, com uma empresa aí mais interessante. Então, eu coloquei ele aqui por conta do valor, apesar dele estar bem legal. Eu acho que com esse valor a gente consegue trabalhar aí um móvel sob medida, e aí você consegue fazer da forma que você quiser, né, do jeito que você quiser, pode ser mais interessante. Então só por isso que ele aparece aqui. Para finalizar, algumas dicas gerais que eu deixo aqui para você escolher o seu roupeiro seria: cuidar com a tonalidade de madeira que você vai usar, porque como eu falei, ele ocupa uma grande superfície do teu quarto, então se não for uma tonalidade legal, se não for uma madeira bacana, ele vai acabar influenciando no restante do projeto do teu quarto, certo? Então procure ou tons mais claros, ou tons mais de cinza, tons mais brancos, os modelinhos que eu mostrei aqui pra vocês. Evita aquele madeirado muito rajado, muito trabalhado, certo? A não ser que seja essa estética do teu quarto, mas eu acho muito difícil. Mas eu acho muito mais difícil de combinar. Outro cuidado que a gente tem que ter é com relação aos puxadores, para evitar puxadores que são de ABS. Embora eu possa te dar um conselho bem bacana, que se você comprar um roupeiro com puxador de ABS, a gente pode trocar o puxador por um de melhor qualidade. De ABS ele geralmente descasca, ele vai ter uma durabilidade menor com o tempo. Cuidar também com relação a trilhos e corrediças, para que ele não seja de má qualidade, certo? Então dá uma olhadinha antes de comprar o teu roupeiro, se possível ver ele pessoalmente, porque aí você vai conseguir sentir ali a porta, na hora de, se for porta de correr, questão dos trilhos ali, você vai conseguir sentir se ela tá bamba, se ela tá bem firme, certo? Então cuidar com relação a isso. Com relação às corrediças, dê preferência por corrediças metálicas, que elas vão ter maior durabilidade também do que aquela corrediça mais tradicional, a corrediça que a gente chama de corrediça branca, ou aquela corrediça mais tradicional, ela vai ter uma durabilidade muito maior. E com relação à profundidade também, se o teu roupeiro tiver cabides, né, então procure utilizar um roupeiro com uma profundidade maior do que 55 centímetros, porque os cabides vão ficar muito mais confortáveis ali dentro. Então essas são algumas dicas gerais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se você quer esse tipo de vídeo com outros móveis, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer pra vocês também, certo? Vou ficando por aqui e até a próxima!